Oi, oi! Estamos aqui para a gente começar a nossa aula e hoje é uma aula muito especial, porque hoje vamos falar sobre algo que vocês me pedem com muita frequência, tá? Vocês me pedem para falar sobre gestão das emoções, sobre gestão de conflitos, sobre inteligência emocional, sobre como lidar com a pressão dos moradores, com a cobrança dos moradores e com as críticas também. Então hoje eu decidi falar sobre isso com você que já é um síndico profissional e com você que pretende se tornar. E também com você que é síndico morador, é claro. Você que é síndico morador é um dos que mais sofre com esse desafio. E por quê? Porque você está gerindo o seu condomínio. Então você tem um problema maior, um conflito maior, um desafio maior para lidar. E agora, queridos, como é que tá o som? Falem para mim se melhorou. Ah, sim. Não foi o diretor que descobriu, não, fui eu. Vocês estão gostando aí do novo formato? A diferença é que agora não tem filtro, né? Agora não tem filtro. E a gente tá criando aqui, trazendo algumas novidades. Então, tô falando aqui um pouquinho com vocês enquanto as pessoas entram. Ah, o som tá maravilhoso. Que bom, fico feliz. Então, vamos começar nosso bate-papo de hoje? Vamos lá? Eu quero que você pegue o link logo aí embaixo. Pegue esse link, essa setinha que tá aí e compartilha. Compartilha com todas as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre gestão de conflitos, sobre gestão das emoções, sobre inteligência emocional. Então pega o link e compartilha. Estamos começando agora o nosso bate-papo e agora vamos entrar no nosso assunto de fato. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Maílza Santos, a sua mentora favorita de gestão profissional de condomínios. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre como lidar com a pressão, com a cobrança, com os conflitos, com as críticas que acontecem dentro dos condomínios. Então, você que já é síndico e você que está se preparando para se tornar um síndico, seja muito bem-vindo e fica aqui comigo até o final, porque a aula de hoje vai ser um divisor na sua vida. E a última dica que eu vou deixar aqui, eu vou te falar. Pode ser que você não goste muito, mas foi o que resolveu a minha vida, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, que eu garanto que vai valer muito a pena. Então vamos lá, como lidar com conflitos, como lidar com essa pressão? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ser gestor de condomínio é uma escolha, ou deve ser uma escolha. É uma grande oportunidade dupla. Primeiro é oportunidade para se ganhar dinheiro. Sim, por quê? É um cargo que poucas pessoas querem. Se é um cargo que poucas pessoas querem, você precisa se qualificar e fazer esse trabalho de forma profissional. Portanto, sim, é uma oportunidade de ganhar dinheiro, tá? E qual é a segunda oportunidade? É a oportunidade de aprendizado. Sabe aquela pessoa que precisa ser conflitada com algumas crenças? Sabe aquelas pessoas, Deus fala assim, ó, essa pessoa precisa de exemplos práticos na sua vida. Ela precisa ser confrontada com esse desafio para que ela possa crescer mais. Então pega você e traz a oportunidade para você se tornar o síndico do seu condomínio. A gente costuma dizer que todos os candidatos a cargos políticos desse Brasil deveria antes ser síndico, para entender como é que funciona uma comunidade, como é gerir uma comunidade. E dentro do condomínio, nós temos alguns desafios. Nós somos eleitos em assembleia para gerir um prédio, né? Para gerir um condomínio, para gerir uma estrutura.
Ali a gente cuida da limpeza, a gente cuida da manutenção, a gente cuida dos prestadores de serviço, a gente cuida de tudo. Tudo que o condomínio precisa, o síndico é a pessoa que entende essa necessidade e busca a pessoa que vai resolver o problema, sempre buscando o melhor custo-benefício para todos. Mas não é só isso. O síndico é a pessoa que cuida de pessoas. É a pessoa que lida com os moradores, que tem a pressão ali de estar no dia a dia, tem os investidores, que tem a pressão de cobrança, né, de valorização do patrimônio, tem a cobrança ali dos conselheiros, tem a cobrança dos funcionários, sejam eles direto do condomínio ou terceirizados, tem a cobrança dos prestadores de serviço e tudo isso é o síndico que gere. Então, o maior desafio dentro do condomínio não é exatamente gerir a estrutura, mas gerir pessoas, tá? E o que a gente precisa entender sobre isso? Que essa parte da crítica, da pressão, isso faz parte do nosso trabalho. É parte do nosso trabalho. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou para mim assim: "Ah, Maísa, eu tô cobrando pouco num condomínio e eles cobram demais de mim. Eles fazem uma cobrança muito grande e eu não sou pago para isso. O valor que eu recebo lá é muito pequeno, então eles me cobram demais pelo valor que eu tô cobrando, pelo preço que eu tô cobrando." E aí depois eu fui corrigi-lo, falando um pouquinho sobre isso, eu fui dizer para ele, eu falei: "Olha, é por isso que você deve se qualificar e pedir um preço que seja justo para você fazer o seu trabalho." Por quê? Porque uma vez que você se torna um síndico eleito de um condomínio, você vai receber pressão e cobrança. Isso, gente, é óbvio. Faz parte do nosso trabalho. Não tem como você não receber crítica e cobrança. Eles não estão nem aí que você está recebendo um valor menor. Foi você que aceitou, não aceitou? Quando você se candidatou e você foi eleito, você aceitou esse preço que foi colocado. Ou, no caso, se é voluntário, se é só a isenção, não importa, você aceitou. Uma vez que você aceitou, você precisa entender que sim, você será cobrado por isso. E não importa se para você é pouco ou é muito, você vai ser cobrado do mesmo jeito. E um detalhe também que eu gosto de falar: lá no Código Civil não está dizendo síndico morador, síndico voluntário, síndico empresário, não está falando nada disso, lá só fala síndico. Significa que uma vez que você é eleito numa assembleia, você se torna o representante legal daquela comunidade, daquele CNPJ, então você vai ser cobrado por isso, é fato. Dizer que você vai ser menos cobrado porque você ganha pouco é igual dizer assim: olha, eu estou contratando uma diarista, né? Eu tenho uma diarista para limpar aqui a minha casa, mas eu sou diarista, mas eu não gosto de lavar banheiro. Então, assim, eu vou fazer o trabalho aí, mas o banheiro você lava, porque eu não vou lavar o banheiro. É mais ou menos assim, sabe? Você querer ser síndico e acreditar que não vai ser cobrado, ou pedir para não ser cobrado, ou esperar que não será cobrado porque você é um síndico voluntário ou porque você está ganhando pouco. Então é importante a gente entender que isso faz parte do nosso trabalho. Mas o que acontece com essa questão, né? Nós somos seres que temos um ego gigantesco. E a gente não gosta de ouvir nada, ninguém que vai contra aquilo que a gente queria ouvir. Isso é fato. Às vezes a pessoa está se dirigindo a você e não é nem para fazer uma crítica. Às vezes é uma observação, às vezes é uma opinião, às vezes nem é crítica, mas só de você ouvir algo que não é aquilo que você gostaria de ouvir, o ego já grita.
o ego já grita e você já fica chateado porque você está ouvindo aquilo ali que não era o que você queria ouvir. Nós somos programados para ouvir elogios, né? Nós somos programados para ouvir elogios, somos programados para ouvir a pessoa que nos entende, que nos aceita, né? Mas toda vez que é diferente disso, a gente fica chateado. A internet tá ruim aí, meu povo? Tá tudo certo aí, né? Alguém tá falando sobre o som? Eu imagino que esteja bom. Eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos entrar no nosso assunto aqui para que eu consiga trazer para você algumas soluções para esse problema, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que entrar nesse cargo entendendo que não dá para agradar todo mundo. Desapegue-se dessa obrigação de agradar a todos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer. E não é só em condomínio, é em tudo nessa vida. Você não pode querer agradar todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tem um ponto de vista, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as situações, com as pessoas. Então é impossível você agradar a todos. E quando você é essa pessoa que quer agradar todo mundo, você vai ter dois problemas. Primeiro, que você pode estar passando por cima da legislação simplesmente para dizer sim para alguém. E o que é pior? Às vezes você diz não para você para dizer sim para outra pessoa, simplesmente porque não quer contrariar essa pessoa, tá? Simplesmente porque não quer contrariar. E isso não é legal. Você tem que entender que você é um profissional, que você é uma profissional e ali é não e não, acabou. É não sem justificativa, é não. Se for importante, se você tem um motivo, fala por que é não. E se não for, se é uma coisa pessoal, diga não e ponto. Você vai sofrer muito menos se você aprender a dizer não. Se você aprender a não passar por cima de você para agradar o outro. E eu gosto de trazer exemplos práticos. Uma vez eu fui para um condomínio, eu fui administrar um condomínio uma vez e nunca tinha sido eles nunca tinham eleito antes um síndico profissional. Sempre foi síndico morador. Um condomínio já antigo, com muito síndico morador no cargo. E eu fui a primeira que era uma síndica externa. Então, quando eu cheguei lá, tinha muitos vícios que eram ali de casa. E eles queriam que eu continuasse daquela forma que era antes. Um exemplo disso é tratar a questão da inadimplência diretamente com a pessoa. No sentido de dizer, ô fulana, eu atrasei esse mês só uns 15 dias, você libera para mim os juros e multas? Mas eu não posso fazer isso, não é nem comigo, é lá com a administradora. Não, mas é porque se eu falar com a administradora, ela não faz. Você precisa mandar um e-mail autorizando para ela poder fazer. Mas eu sou uma síndica, eu não tenho autonomia para fazer isso? Ah, tem sim, o síndico daqui sempre fez. Teve gente aqui que já atrasou 3 meses. Eu, inclusive, já atrasei um período muito maior e o síndico sempre fez. Aí você tem que ter profissionalismo para chegar para essa pessoa e entender que sim, você vai desagradar, mas você vai mostrar a ela que você é um profissional. O que eu falava para essa pessoa, né? O que eu falei nesse momento? Falei, fulano, olha só, eu entendo que vocês tinham uma gestão mais próxima, né? Mais pessoal. Mas agora eu não posso fazer esse tipo de coisa que você está me pedindo. E por que eu não posso? Porque o síndico, ele responde por isso. Eu não tenho autonomia para fazer esse tipo de coisa. Ah, mas o outro síndico fazia. Me desculpe, mas eu não posso fazer. Cada síndico responde pelo seu mandato. Ele respondia até o último dia que ele estava aqui. Agora eu iniciei uma nova gestão. E eu preciso trabalhar com base nos conhecimentos que eu tenho.
E a lei me diz que eu não tenho o direito de abater os juros e multas do seu boleto, seja com 15 dias ou com 3 meses de atraso. Então, gente, esse tipo de coisa acontece. E acontece muito, principalmente quando você é o primeiro síndico externo de um condomínio. E você precisa ter valores. Você precisa ter valores para você não passar por cima de você para poder agradar alguém. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Outra coisa que é muito comum acontecer é a pessoa cobrar de você e achar que você é igual ao síndico antigo. No sentido de, estava negociando algo com o síndico antigo e acredita que você tem obrigação de dar continuidade àquilo ali, porque você agora é o síndico. E você tem que ter a clareza, o profissionalismo de explicar isso que eu acabei de explicar. Olha, eu sinto muito, mas o síndico anterior, ele respondia por tudo que ele fazia. Agora sou eu. Começou um novo mandato e eu preciso trabalhar conforme o conhecimento que eu tenho, porque eu sei quais são os meus direitos e quais são as minhas limitações. O que você pode fazer? Você pode fazer isso. Isso é legal. A partir disso aqui, não, já não é legal. Entende, meu povo? É falar não e explicar por que é não. Sabendo que pode ser que a pessoa aceite e pode ser que ela não aceite e tá tudo bem. Mas se ela não aceitar e se ela for falar mal de você, seja no grupo ou para qualquer outra pessoa, ela vai dizer o que aconteceu. Olha, você acredita que o síndico novo, que a síndica nova não fez isso aqui para mim? Poxa, eu só atrasei 15 dias. Eu sabia que esse negócio de um síndico profissional não ia dar certo. Eu sabia, sabe, gente, esse tipo de coisa vai acontecer. Vai jogar no grupo dos moradores, vai ter pessoas ali que vão concordar com essa e vão ter outras que vão aplaudir e vão dizer até que enfim a gente precisava disso aqui no nosso condomínio. A gente precisava de alguém que conhecesse as leis, que conhecesse as regras e que dissesse não para vocês. É só assim que o nosso condomínio vai poder crescer, vai poder evoluir. Então, saiba, sempre vai ter pessoas que vão te aplaudir e sempre vão ter pessoas que vão detestar você. E muitas vezes pelo mesmo motivo. Agora, qual é a diferença que isso vai fazer? A diferença é como você está preparado para isso. Entende? É você que tem que estar preparado para o que você vai receber dentro do condomínio. Eu fiz esse trabalho por praticamente 14 anos, vivendo dentro de condomínios, em vários condomínios diferentes, e eu vivi N situações parecidas com essas. Pessoas que muitas vezes querem jogar uma frustração em cima de você. Às vezes porque chegou da rua e pegou um trânsito infernal, às vezes porque bateu o carro, às vezes porque tá com alguém doente na família, às vezes porque tá com algo atrasado e não tá conseguindo pagar, não importa o motivo. A pessoa, ela só quer encontrar alguém na frente para poder desabafar. E muitas vezes a pessoa não sabe controlar esse tipo de emoção e despeja em cima de você. E muitas vezes nem é você nem sabe do que aquela pessoa está falando. E ela estoura por motivos muito simples. Digamos que essa pessoa está chegando do trânsito, pegou um trânsito infernal, está chegando ali no condomínio e de repente tem alguém na vaga dela. Isso era algo que acontecia com frequência. Tem alguém na vaga dela, essa pessoa, ela chega em cima de você descascando, como se você fosse a pessoa que foi lá, que pegou o carro do outro e botou na vaga dele. Como se você fosse culpado disso. E aí, nós, com o nosso ego gigantesco, a pessoa chega em cima da gente e faz esse tipo de coisa, a gente, na hora, o ego grita.
Olha, você tá gritando comigo por quê? Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que peguei o carro e coloquei na sua garagem. Então a pessoa já começa a falar mais alto ainda, os dois começam a discutir e daqui a pouco a arapuca tá armada. E o que você faz numa situação como essa? É claro que tem limites, né? A pessoa nunca vai ter o direito de chegar e xingar você. E falar palavras que não deveria, né? Palavras xingando ali, julgando você é outra história. Agora, se ela tá falando e ainda não chegou ao ponto de ofender com palavras grosseiras mesmo, tem um certo limite, não dá para eu falar algumas palavras aqui, porque às vezes o Instagram derruba dependendo das palavras que a gente fala. Então a gente precisa ficar buscando aqui uma palavra intermediária para colocar. Mas assim, dependendo do nível da discussão que acontece, você respira fundo e escuta a pessoa. Fala para a pessoa se tranquilizar, oferece ali para ela uma água se for possível e deixa ela falar. Às vezes a pessoa só quer falar. Gente, quantas e quantas vezes a pessoa saía da minha sala chorando? Porque ali ela acabava desabafando, ali ela jogava outras coisas que não tinha nada a ver. E eu entendia que existia ali atrás uma frustração de outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo ali. E ali aos poucos eu ia conversando e a pessoa ia se abrindo. E não demorava muito para ela dizer, me desculpe porque eu cheguei gritando com você. Eu cheguei julgando você e colocando você como culpado de um problema que você não era culpado. Me desculpe, mas isso aconteceu porque eu tô com um dia cheio, eu tô vindo de tal lugar assim, aconteceu isso, e a pessoa acaba abrindo ali parte da sua vida para justificar um momento de estouro ali com você. Olha, isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes, foram muitas. E o que custou para mim? Não custou nada. Por quê? Porque eu estava preparada para esse tipo de ação. E nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. No começo, eu levava na mesma moeda. Era toma lá, dá cá. Eu escutava e da mesma forma que a pessoa gritava, eu gritava também. Até que eu entendi que eu queria ser uma profissional de sucesso. Que eu queria ganhar dinheiro com esse mercado. Que eu queria me tornar a melhor opção para os condomínios. Que eu queria fazer desse trabalho o meu negócio. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí. O meu calcanhar de Aquiles é a tal da inteligência emocional. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a domar esse cavalo louco que está aqui dentro de mim. Esse Hulk que está aqui dentro de mim. Eu preciso aprender a domar esse Hulk. Por quê? Porque eu quero fazer desse trabalho o meu negócio. Eu quero fazer uma gestão memorável pelos condomínios por onde eu passar. Eu quero me tornar a primeira opção, tanto para os novos condomínios quanto para aqueles que eu quero ser reeleita. E para eu fazer isso, eu preciso entender, eu preciso aprender a aceitar esse nível de argumento. Eu preciso aprender a lidar com pressão, com críticas. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a me preparar para isso. E aí sim, foi quando a minha vida mudou. Foi quando as coisas começaram a mudar. E o que eu posso dizer para você com relação a isso? Como que você pode lidar com esse tipo de situação para que você saia bem? E a ideia também não é engolir sapo. Não é você absorver o problema do outro. Não é você abaixar a cabeça e deixar o outro berrar com você, gritar com você, xingar você, humilhar você. De jeito nenhum. Nunca. Essa não é a saída. O que eu estou dizendo aqui é para você ficar atento e entender qual é o nível de conversa que está vindo para você. Como eu falei para você no início, nós somos seres
com egos gigantescos. E nem sempre a gente quer ouvir a opinião do outro. E a maioria das vezes é uma opinião, só isso. A pessoa está discordando de você e ela não é obrigada a concordar com você. Ou às vezes ela fala, não é para isso que a gente está te pagando. A gente esperava mais de você. E aí você já fica chateado por causa disso. Quando você ouvir algo que você não gostar daquilo ali, que você entender que não soou legal, você não gostou do tom de voz, você não gostou do que a pessoa falou, primeiro, antes de se defender, entenda melhor o que você escutou. Pega a razão e coloca antes da emoção. Antes da emoção, para você entender linha a linha, palavra por palavra que essa pessoa falou. E se você fizer esse exercício, você vai perceber que na grande maioria das vezes não foi nada demais. Não foi nada demais. A pessoa apenas teve uma opinião diferente da sua, mas você não gostou. Porque não era o que você queria ouvir. Então, esse é um dos exercícios que eu quero que você faça. Imagina que você está num quarto fechado e ali você descobre um documento que o médico te passou. Você veio de um check-up e ali você tá com o documento fechado, com papel fechado, um envelope fechado. Você abre aquele envelope e você identifica ali que você tem uma semana de vida. Que você tá morrendo. Você tá morrendo, você tem uma semana de vida. Você imagina o que vai acontecer? Naquele mesmo momento parece que a vida acabou. O desespero bate e toma conta. Sabe por que isso acontece? Porque a razão ficou lá longe. A emoção foi o que apareceu. Quando você olhou, você não pensou o que poderia ser aquilo ali. Você trouxe primeiro a emoção. Toda vez que você vê ou escuta alguma coisa que foge do seu racional, o emocional toma conta dessa situação. E o problema aí não é o que você leu, é como você reagiu ao que você leu. Você está entendendo? Eu trouxe um exemplo bem exagerado. É só para você entender que exatamente assim acontece num diálogo. Num diálogo entre você e o marido, e a esposa, e um filho, e um conselheiro, e um morador de condomínio, não importa com quem é. Toda vez que você escutar alguma coisa que você não gosta daquilo ali, para e reflita. Não permita que o emocional tome conta. Antes disso, traga o racional. Traga o racional primeiro. Analisa as palavras. Você vai perceber que na maioria das vezes você consegue, sim, com calma, com tranquilidade, segurar o Hulk que está dentro de você. Entendendo que se é uma opinião diferente, tá tudo bem. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. E aí o que você fala? Respira fundo e pergunta para você assim: interessante ponto de vista, fulano. Você se incomoda de falar para mim como foi que você chegou nesse ponto de vista? Só de você fazer isso, você já trouxe um grande diferencial aqui, ó, porque você trouxe oxigênio para o seu cérebro. Aquela raiva gigantesca, ela já está mais controlada. E quando você faz isso, você coloca a outra pessoa também para pensar. Interessante o seu ponto de vista, eu nunca parei para analisar dessa forma. Fala para mim,
Como que você chegou nesse ponto de vista? E espera a pessoa falar. Dependendo, não vai ter argumento nenhum. Não vai ter justificativa nenhuma. A pessoa vai falar e não vai dizer nada. Porque o que ela queria mesmo era esbravejar. Sabe? E às vezes não, vai ter um diálogo ali e você vai entender o que a pessoa está dizendo. De repente a pessoa falou uma palavra errada que nem era o que ela queria dizer. Quando você traz esse tipo de raciocínio, você convida a pessoa a repensar aquilo que ela falou. Isso funciona em todo e qualquer relacionamento, principalmente em condomínio, que você não tem laço nenhum. Não é família, né? No condomínio, você é uma prestadora de serviço, um prestador de serviço. Você foi eleito em assembleia para representá-los. E sim, você é pago para isso. Você é pago para dizer as coisas, para fazer as coisas da forma correta, para ouvi-los, para interpretar o que eles querem, para mostrar o seu ponto de vista e para discordar do que eles falam ou concordar ou pelo menos levar em consideração. Então, nesse ponto, quando você faz essa pergunta, o seu raciocínio, ele vai voltando aos poucos. Você vai oxigenar o seu cérebro quando você traz uma pergunta assim. E aí você vai pensar melhor e vai entender, peraí. Eu fui eleita em assembleia, eu aceitei esse cargo, eu aceitei entrar aqui por esse valor e tá tudo bem. A pessoa está só discordando de mim e está tudo bem. Ela tem o direito de ter a opinião dela e eu respeito. Então você fala para a pessoa, olha fulano, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas eu agradeço você se expressar e eu vou levar isso em consideração. E se você não puder levar em consideração, digamos que o que essa pessoa falou foi um absurdo e que não dá para ser feito, você fala da mesma forma. Eu agradeço a sua opinião, a sua sugestão, ela é sempre muito bem-vinda, mas eu vou te explicar por que isso não é possível. Não é possível porque está burlando a lei, papapá, ou não é possível porque o condomínio tem outras prioridades, que é isso, que já foram analisadas junto com o conselho. Então, para isso, você precisa ter conhecimento. Você precisa saber o que você está fazendo. Porque quando você sabe o que você está fazendo, você tem argumento para explicar o que é, por quê, qual o benefício, por que não pode ser diferente, qual o prejuízo que o condomínio vai ter se não fizer aquilo ali. Então, muitas vezes, o que falta aí é uma explicação, é uma comunicação mais clara. Então, esse é um dos exercícios que eu quero que você faça. E o outro exercício é algo que eu faço e que para mim faz total diferença. Eu busco equilibrar o meu pessoal com o meu profissional e com o meu espiritual. Eu busco trazer esse equilíbrio. E se você já ouviu falar, escreve para mim. Você já ouviu falar em Ho'oponopono? Fala para mim. Você já ouviu falar em Ho'oponopono? Escreve para mim aí, só para eu saber se você já ouviu falar sobre isso. Ho'oponopono é uma técnica havaiana. É uma técnica que a gente usa para limpar memórias. O Lino está dizendo que sim. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Mas o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza. É uma técnica de limpeza profunda, limpeza de dor, limpeza de memórias, limpeza de crenças. Olha, vocês estão bem, hein? Muita gente aí conhece. E essa técnica, ela diz pra gente o seguinte, que tudo que aparece na sua experiência, é algo que está dentro de você
e que você precisa olhar para aquilo ali. Você precisa se responsabilizar por aquilo ali e limpar a crença que está trazendo aquilo ali, a experiência, a dor, os dados, as informações que estão ligando você a aquele problema. Então, o Ho'oponopono é uma técnica que você vai olhar para o problema e entender que se aquilo ali apareceu na tua frente, se aquilo ali apareceu na tua experiência, é porque você precisa olhar para isso, você precisa se responsabilizar por isso e limpar isso que está dentro de você. Então você olha para a situação e repita 4 frasezinhas. E eu vou responder já já uma pergunta ali que foi interessante, que é algo muito real, e eu já vou responder. Então, você vai olhar para essa situação e vai limpar os dados, limpar as informações que estão ligando você a esse tipo de problema que está acontecendo. E ali você vai citar o problema e vai dizer: Deus, divina presença eu sou, limpa em mim todas as informações que estão me ligando a esse tipo de problema, que estão fazendo com que eu viva essa experiência na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É só isso, gente. Repita isso mentalmente. Quando você fizer ali, 3, 4, 5 vezes essa repetição, você vai entender que aquela névoa de raiva que estava na tua frente já vai passar. E é algo que você deve praticar porque vai melhorar a tua vida em tudo, tá? Agora, voltando aqui para o tema. A Natália perguntou assim: e quando o problema é o conselho? Quem já viveu isso, meu povo? Eu já vivi esse problema com o conselho, onde tinha uma pessoa do conselho que me enfrentava o tempo todo. Ele discordava o tempo todo de tudo o que eu fazia. Então, Natália, o que eu fiz? O que eu sugiro que você faça? Faça o seguinte. Primeiro chama essa pessoa para conversar. Tem uma aluna minha que inclusive está com esse tipo de problema. Ela foi eleita recente em um condomínio e tem um dos conselheiros lá que eu vou te falar uma coisa. É assim, a prova na vida dela. É uma prova. E ela está conseguindo lidar com isso. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, chama essa pessoa para ter uma conversa séria. Fala: fulano, eu entendo, eu percebo que existe alguma coisa aqui que você não gosta muito do meu modelo de trabalho, você está sempre discordando das coisas que eu faço e eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Fala para mim, o que está acontecendo? Por que você sempre discorda de tudo que eu estou fazendo? O que você quer? Você acredita que tem outras prioridades? Quais são? Fala para mim. Faz esse bate-papo com essa pessoa e de preferência sozinha, sem o conselho junto. Faça sozinha com essa pessoa e deixa essa pessoa falar. Às vezes é simplesmente uma comunicação que está truncada aí. Às vezes não. Às vezes essa pessoa realmente tem algo mais profundo ali contigo. Se eu faço com minha autoridade, ele sai dizendo que eu faço sem falar. Então, o que você tem que fazer, Natália? Tem coisa que você tem autoridade para fazer como síndica e tem coisa que mesmo você tendo autoridade é sempre bom você levar, seja para o conselho, seja para a assembleia. Uma das coisas que eu sempre fiz e que me ajudou demais foi sempre dividir responsabilidades quando eu acreditava que era um tema que era polêmico, que poderia dar um problema depois. Mesmo eu tendo autonomia para resolver, eu preferia levar ali para o conselho ou para a assembleia exatamente para dividir responsabilidades e para evitar o zum 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 depois.
Então, isso ajuda bastante, tá? Isso ajuda bastante. Então, o que você tem que fazer? Você tem o conhecimento da gestão de condomínio, você tem o conhecimento da legislação, você fez um planejamento estratégico para o condomínio, você sabe o que precisa ser feito e qual é a prioridade, porque certamente você já levou isso tudo para a Assembleia e já foi decidido. Se você sabe disso daí e o conselho está indo contra, você tem como debater, você tem como argumentar e dizer para ele, olha, o que eu estou fazendo é algo que eu já disse em assembleia que iria fazer ou é algo que já está aprovado. Então, eu não entendo muito qual é o motivo do não concordar ou do conflito que está existindo. Entende? Se você trouxer a argumentação correta, você vai calar a boca da pessoa. Tem uma hora que a pessoa fica sem argumento, ela pode até não ir com a tua cara, mas ela não tem argumento para debater com você. Entende? É por isso que tem que ter conhecimento e é por isso que tem que fazer da forma correta. Chegou no condomínio, encontrou ali tudo que tem para fazer, já fez o diagnóstico, já fez um plano de ação, já sabe quais são as prioridades, levou para a assembleia, já foi decidido tudo. Você só tem que fazer. Você só tem que fazer. Então, é saber argumentar, é saber explicar, é saber mostrar o que você está fazendo, por que você está fazendo. E isso normalmente é o suficiente para você calar o conselho. E outra coisa, digamos que você faça dessa forma e ele continua te dando problema. Você tem duas situações aí. Ou você ignora ele, fala com ele como conselho normal, mostra o que tem que mostrar e ignora as críticas dele, ignora o que ele falar que você não concordar, entendendo que tá tudo bem, ele tem a opinião dele e não bate com a sua e tá tudo bem, você vai fazer porque é o correto fazer e continua fazendo mesmo assim. Ou então você leva para uma assembleia e pede para trocar o conselho. É simples assim. Fala, olha pessoal, eu e o senhor fulano, nós temos uma diferença aqui que a gente não está conseguindo resolver, eu já trouxe para a assembleia, eu já trouxe para os outros conselheiros, todos concordam, mas a gente sempre tem um debate aqui, algo que eu não consigo mostrar para ele, ele não consegue concordar comigo, então não tem como trabalhar com um conselho que não está do lado do síndico. Esse trio, ele tem que andar junto com o síndico, senão não faz sentido. E se não está acontecendo isso, leva para a assembleia e coloca em votação. Pronto! A assembleia tira ele e coloca outro no lugar, é simples assim. Só que para você tomar essa atitude, você tem que estar fazendo um excelente trabalho no condomínio, para que eles queiram trocar o conselheiro e não a síndica. Entendeu? Se você tiver essa segurança do trabalho que você está fazendo, você pode fazer dessa forma que funciona. E se eu estou falando que funciona, é porque já aconteceu comigo e já aconteceu com outros alunos e funcionou. Coloca dessa forma que vai funcionar. Uma vez eu tive um conselheiro que ele era do contra o tempo todo. Ele foi tão do contra que ele ficou comigo até o vencimento do mandato. E quando venceu o mandato, ele se candidatou ao cargo de síndico e se propôs a trabalhar com zero de remuneração. Zero. Nem a isenção ele não queria. Ele só queria uma forma de me tirar da gestão do condomínio. E sabe o que aconteceu? Nessa mesma assembleia eu dobrei a minha remuneração. E adivinha quem ganhou? Eu ganhei. Mesmo dobrando o que eu ia ganhar e ele se propondo a trabalhar de graça, eu ganhei e ele perdeu. Então é por isso que eu estou falando para você. Contra fatos não há argumentos. Faça um trabalho bacana, mostra o trabalho que você está fazendo, busque conhecimento para fazer o que precisa ser feito, mostre os seus resultados, mostre o condomínio, o que é com a sua presença,
Como que você está fazendo? Qual a diferença que vai ter no condomínio se você sair da gestão? Mostra essas coisas e você vai ver que qualquer pessoa que se levantar contra você vai perder o poder facilmente. E outra coisa, se essa pessoa não perdeu o poder, coloca na balança. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, coloca na balança. Quantas unidades? Aliás, eu vou perguntar para você, Natália. Quantas unidades tem nesse condomínio? Responde para mim. Responde para mim. Eles querem negligenciar as obrigações e fazer a obra de fachada. Já disse que tem que andar em conjunto. Sem argumentação, sem argumento, usa a ignorância, troca de assunto, aumenta a voz. Pois é, aí você tem que decidir. Olha só o que a Natália colocou. Ela colocou assim, ó, perdi um condomínio assim. Esse condomínio tem 160 unidades. E deixa eu te falar uma coisa. Falando um pouquinho, agora há pouco eu estava falando para vocês sobre o Ho'oponopono, né? Que o Ho'oponopono traz pra gente a necessidade de reconhecer que aquilo ali faz parte da gente e assumir a responsabilidade por aquilo ali que está acontecendo. Olha só, você colocou ali, eu perdi um condomínio por isso. Quando a gente perde um condomínio, não é porque alguém está infernizando a gente. É como a gente reage ao que está acontecendo. É por isso que eu perguntei para você, quantas unidades tem esse condomínio? Tem 160 unidades. Responde para mim, Natália, qual é o índice de rejeição que você tem? É esse condômino e mais quantos são contra você e contra o seu trabalho? Coloca para mim, que eu vou te dar um argumento muito bacana para você nunca mais se incomodar com esse tipo de coisa. Coloca aí, quantas unidades desse condomínio não gostam do seu trabalho? E olha só o que ela colocou. Eu perdi um condomínio porque um se candidatou com preço mais em conta. Não foi por isso que você perdeu. Minha linda, não foi por isso. Não foi porque ele colocou o preço mais barato que você perdeu. Eu acabei de te falar que o meu conselho, um dos meus conselheiros se candidatou com zero de remuneração. Zero. E eu dobrei o meu e ainda ganhei dele. Então, eu tenho muito tempo de batalha para poder dizer para você. Se você perde a gestão de um condomínio, não é porque o outro colocou o preço mais barato. Não é. É porque você ou não fez o que tinha que ser feito, ou não mostrou o que você fez, ou não soube se vender. Não soube se vender o suficiente. A proposta dele foi mais interessante do que a sua. Entendeu? Não é porque ele cobrou mais barato. Porque se você fosse a melhor opção e se você tivesse mostrado para eles que você era a melhor opção, eles não iriam escolher o mais barato. Tá entendendo? Estou há 6 meses na frente do condomínio. Então, o que você tem que analisar? Se tem uma pessoa ali, seja um conselheiro ou outras pessoas, quantas pessoas estão contra você? É isso que você precisa analisar. Olha só, me criticar, menos de 20 possíveis insatisfeitos, porque não gostam de receber notificação e eu estou cumprindo regras. Tá, olha só, 20 possíveis insatisfeitos, faça a conta. Você tem 160 unidades e tem 20 pessoas que são insatisfeitas com o seu trabalho, com a sua gestão. Será que é um número aceitável? É isso que você tem que se questionar, meu bem. É isso que você tem que se questionar. 20 pessoas não aceitam o seu trabalho, não gostam do seu trabalho. Mas você tem 160 unidades. Significa que 140 unidades gostam do seu trabalho, te aceitam, apoiam você, mas 20 não gosta. Então, o que você tem que entender? Será que você está dando mais olhar? Você está dando mais lugar, mais crédito para 20
do que para 160, normalmente é isso que acontece. Exatamente por aquele primeiro ponto que eu falei para vocês. A gente não gosta de ter rejeição. A gente só gosta de ter elogio. Então, toda vez que a gente se sente rejeitado por alguém, a gente dá muita atenção a isso. Então, às vezes, você está dando muita atenção para um grupo muito pequeno que não merece a sua atenção. Enquanto você deveria estar focada nos 140 que querem o seu trabalho, que gostam, que apoiam você. Entende? Então, volta aquela frase que eu falei lá do documento que você olha e vê que você vai morrer e você fica desesperado. É a mesma coisa. Não é o que está acontecendo, é como você reage ao que está acontecendo. Você entende isso? Que 20 pessoas num prédio de 140, de 160 unidades, tem 20 unidades que não apoiam você. Você está olhando e você está focando e você está dando ideia e dando crédito para os 20 ao invés de dar para os 140. É só isso. Não tem nada de errado aí, é só o seu olhar que precisa ser mudado, é só isso. E isso acontece na grande maioria das vezes. Por quê? Porque a gente quer 100% de acerto, 100% de aprovação. A gente quer ser aceito por todo mundo. E aí vem uma pequena parcela das pessoas que não aceitam e a gente não sabe entender isso daí. A gente olha mais para aquele número pequeno do que para o número grande. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Basta você mudar o seu olhar. Basta você dar mais atenção para quem merece a sua atenção. E aquelas pessoas que não aceitam, você continua conversando, movimentando, mostrando que você tem conhecimento, mostrando que você está trabalhando dentro da lei, mostrando que você cumpre a legislação. Porque essa pessoa, uma hora, ela vai entender. Poxa, a Natália me aplicou notificação e me aplicou multa. Ok, mas ela fez isso também com a outra unidade. A outra unidade fez isso, isso e isso e ela também foi notificada, também foi multada. Então, uma hora ou outra, essa pessoa vai entender que você está ali não para privilegiar meia dúzia, mas que o que você faz é para todos. Que você cumpre as regras, que você está ali e você sabe o que você está fazendo. Mas cedo ou mais tarde essas pessoas vão entender, ok? Olha para isso e você vai perceber. Você vai perceber que não é o que as pessoas falam ou fazem, é como a gente reage a isso. Em pelo menos 90% dos conflitos que acontecem e das vezes que a gente perde o encanto pelo trabalho, é exatamente por causa disso. E comigo também já aconteceu. Eu já perdi o encanto por condomínio por causa de uma pessoa. Uma pessoa que eu dizia que estava tirando a minha paz. Ninguém consegue tirar a minha paz se eu não permitir. Quando você olha dessa forma, tudo muda, tudo muda. Porque você tirou o foco daqui e colocou aqui. É só por isso. É só por isso. Você tirou o foco de onde não deveria e colocou o foco onde deveria. É só isso. E você vai perceber que tudo vai melhorar se você aprender a olhar dessa forma. Analisa dessa forma e você vai entender que eu tenho razão. Quando eu trabalhava na segurança, uma volta de serviço me criticava. Eu estava estudando na época e uma empresa melhor me chamou. E esse colega foi convidado para entrar no meu lugar. E ele entrou. Assim, em todo lugar vai ter alguém que está esperando para entrar no seu lugar. Sempre vai ter. Vi que era inveja, queria estar no meu lugar. Acontece, gente. Acontece. Tem gente que tem inveja de tudo. Vai ter gente que tem inveja do seu brilho. Vai ter inveja do seu cabelo, da sua roupa, do seu cargo, de quanto você ganha. Vai ter, e tá tudo bem, sempre vai ter em todo lugar. Condomínio não é diferente, vai ter.
mas foca naquilo que eu acabei de falar. Não no que está acontecendo ou como está acontecendo, mas coloca a responsabilidade para você. Coloca a responsabilidade para você. Não é o que a pessoa faz, é como eu reajo a isso. E você vai perceber que tudo muda. Tudo muda. Lembra do Ho'oponopono que eu te falei? Traga a responsabilidade para você. Não é culpa, é responsabilidade, tá? É diferente. É não ficar apontando o dedo para ninguém, é não julgar ninguém, é não ficar com raiva de ninguém. É assumir a responsabilidade e fazer mudar aquilo ali. E você muda como? Você mudando. Não é o outro, é você que muda. Olha para você e fala, será que eu estou explicando isso aqui da forma correta? Será que tem outra forma de explicar isso daqui que as pessoas consigam entender? Será que tem algo mais claro que eu possa comunicar isso aqui? Será que tem algum argumento que eu possa usar para que as pessoas me entendam melhor? Será que eu estou esquentando demais com coisas que nem tem tanta importância assim? Será que eu estou dando importância demais e foco demais para quem não precisa? Traz a responsabilidade para você. Para de ficar olhando para o outro. Eu saí desse condomínio por causa de fulano. Eu perdi o condomínio por causa de fulano. O meu dia acabou com o meu dia. Fulano acabou com o meu dia. Ninguém tem esse poder se você não permitir. Ninguém. É só você não permitir. E como é que você faz isso? Como é que você trata o ego para não permitir que o outro seja um culpado, né, por acabar com seu dia ou com seu trabalho? Assumindo a responsabilidade, assumindo o seu papel, assumindo a importância de você olhar para aquilo ali de outra forma e entender que tudo é uma oportunidade. Às vezes é uma oportunidade de você olhar para algo que você nunca olhou antes. Entende? Uma oportunidade para você olhar para algo que você nunca olhou antes. O Ho'oponopono, ele diz que tudo que acontece na sua vida, a pessoa fala para você algumas coisas e é como se ela fosse um mensageiro do meu eu profundo. É como se essa pessoa fosse um mensageiro do meu eu profundo, ou seja, eu preciso escutar aquilo ali de alguma forma. Eu preciso olhar para isso, eu preciso limpar isso aí. Eu preciso me responsabilizar por mudar esse resultado. Não é o outro, sou eu, tá? Sou eu. E quando o conselheiro já foi síndico durante muito tempo, hoje as pessoas não aceitam ele, mas ele é aposentado e passa o tempo todo abordando os moradores para criticar o seu trabalho. Não tem problema nenhum, Tâmara. É aquilo que eu acabei de falar. Se você faz um bom trabalho, se você divulga o seu trabalho, se você mostra o que você faz, meu amor, deixa quem quiser falar. Tá tudo bem. É a opinião dele. É a forma que ele tem de lidar com a vida, de lidar com a situação. Deixa ele. Os próprios moradores defendem você. Quando você faz um bom trabalho, quando você adquire autoridade de síndico, de síndica de um condomínio, não se preocupe, os funcionários defendem você, os moradores defendem você. Quando isso acontecer, para e olha para você, olha para a sua gestão. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer? Será que eu estou mostrando tudo o que eu estou fazendo pelo condomínio? Será que eu estou trazendo para o condomínio o resultado que eles esperavam ter com a minha gestão? É isso que você tem que fazer, tá? Se você fizer dessa forma que eu estou te falando, eu te garanto que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, tá? É isso, meu povo. Nós começamos a aula hoje um pouquinho atrasado, mas eu acredito que eu trouxe todo o recado que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero ter trazido informações valiosas. Eu espero que o que eu falei hoje seja repensado por você. Repense.
Escute a aula de novo, vai ficar gravada. Repense no que eu falei e você vai entender que se você colocar em prática o que eu te falei aqui hoje, você vai ter um antes e depois. Você vai dizer para mim assim depois, professora, eu sou uma antes e depois daquela sua aula. Mudou minha vida. E eu vou te falar, mudou a minha vida quando eu passei a olhar dessa forma que eu estou ensinando para você. Mudou a minha vida. E não só no trabalho, tá? Mas também na minha vida pessoal. Mudou muito. Então para e olha novamente para isso tudo. Eu espero de verdade que eu tenha te trazido algo de valor e que eu possa ter te ajudado na gestão aí dos seus condomínios, tá bom? E se eu puder te ajudar com algo a mais, estou aqui. Terei o maior prazer em ajudar você a trilhar esse nosso caminho, essa nossa caminhada. Essa semana não tem mais vaga na minha agenda para eu poder fazer aquelas consultorias que eu estou fazendo, mas na semana que vem, tem horário livre ainda. Pense nos horários que estão disputados, meu povo. Pense. Essa semana eu tive que reabrir a agenda 2 vezes, porque acabou. Então, criei mais algumas vagas lá para atender vocês. Então, se você quer prosperar como síndico profissional, entendendo que outubro está aí, e outubro é a época que começa a chover de assembleia em todo lugar. Se você precisar da minha ajuda para aprender gestão de condomínio, para aprender como vender o seu serviço, conte comigo, tá? Me chama lá no direct que eu mando o link para você buscar um horário livre para a gente conversar e eu te mostrar como que eu posso te ajudar. Combinado? Um beijo para você, fique com Deus. E a gente se vê na próxima aula, lembrando que toda quarta-feira às 8 da noite eu estou aqui. Eu vejo você na próxima aula. Até lá!